Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é como abrimos a porta para o diabo. Eu vou começar por compartilhar Efésios 4, 27, na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor: não deixe lugar ao diabo. Eu usei esse título pois eu ouço mais as pessoas falarem a expressão abrir as portas para o diabo do que exatamente dar lugar ao diabo. No nosso meio cristão é mais fácil a pessoa falar abrir as portas para o diabo do que falar dar lugar ao diabo. Por isso é que eu escolhi esse tema, né? Bem que poderia ser também não deixe lugar ao diabo. Mas eu quero deixar aqui claro que não estou a falar sobre ataques do inimigo, me entendam bem. Não estou a falar sobre ataques do inimigo, porque a luta sempre teremos. Pois a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Então, a partir do momento que você se declara como cristão, fica a saber que você automaticamente é inimigo do diabo. Você não precisa fazer nada para ele, você só precisa ser cristão, acabou, você já é inimigo do diabo. Então não é sobre isso que eu estou a falar. Porque ataques do mal sempre vais ter. Ataques do mal sempre vais ter. O que eu estou a falar é sobre você ser instrumento. É sobre você ser influenciado por diabo. Eu vou compartilhar João 13:2 na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo, preste atenção aqui, irmão. O diabo já havia posto. Aqui não está falando que o diabo atacou Judas e lhe obrigou. Não, aqui está falando o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Então, viu? É disso que eu estou a falar. Não estou a falar sobre diabo vir te atacar, não estou a falar sobre alguém te oferecer um presente e esse presente causar assombração na tua casa. Não é sobre isso, porque isso é ataque, sempre vais ter. Mas eu estou a falar sobre você mesmo ser instrumento do diabo. Você mesmo ser influenciada pelo diabo para destruir a tua própria vida, a tua própria família e a vida de outras pessoas. É disso que eu estou a falar. É sobre ser influenciado por diabo. Então, quando eu estou a falar abrir portas do inimigo, eu estou a falar sobre ser influenciado pelo diabo para tomar certas decisões e para falar certas coisas. Todos nós, eu acredito que todos nós, conhecemos pessoas que destruíram a própria vida, o casamento, os estudos, a profissão. Por quê? Porque deram lugar às ideias do diabo, deram lugar ao diabo, deram lugar às ideias do diabo. Então, elas próprias foram instrumento pelo qual Deus usou para destruir a sua própria vida. Então, o que significa abrir a porta do diabo? Abrir a porta do diabo. Abrir a porta para o diabo significa obedecê-lo. Ou seja, todas as vezes que você faz aquilo que o diabo aprova, que você cumpre a ideia que o diabo coloca na tua mente, você está a abrir a porta para ele. É disso que eu estou a falar. Você mente, você é invejoso, orgulhoso, fornica, adultera e faz tudo isso sem arrependimento nenhum. Você faz isso e você acha normal. Não pede perdão a Deus. Você está a abrir a porta para o diabo. Sim, estás a abrir a porta para o diabo.
Eu vou compartilhar Romanos 6:16, na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois vós servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aqui está a dizer que a partir do momento que você faz aquilo que o diabo manda, você se torna servo dele. E quando você se torna servo dele, o que acontece? Automaticamente, a vontade dele vai acontecer na tua vida. O que ele quer que aconteça, por você fazer o que ele mandou fazer, o que ele te mandou fazer, automaticamente a recompensa daquilo que você fez, o que vai acontecer? Vai se realizar. Porque a Bíblia diz que existe a lei da semeadura e da colheita. O que você planta, você vai colher. Então, se você plantou adultério, quer escolher o quê? Se você plantou idolatria, quer escolher o quê? O diabo te mandou trair a tua esposa. Ouviste as ideias dele, não somente ouviste como decidiste praticar. Espera escolher o quê? Espera escolher o quê? Bênção. Não faz isso, não faz isso, não faça isso. Mas como é que o inimigo entra nas nossas vidas e nos usa como instrumento de maldade? Já acabei de falar, mas vou repetir. Então, é isso. É isso que aconteceu com Judas. Ele coloca ideias. O diabo coloca... Oh, não. Os ataques não fazem nada. Não, estás a dormir, vê um demônio e te apertou no pescoço. Não. Isso não faz nada. Isso não influencia em nada. Isso não, nem é abrir a porta, isso. O diabo vem colocar ideias. Faça isso, traia a tua esposa. Minta. E quando você mentir, o que você fez? Abriu a porta. E minha irmã, meu irmão, se você mentir, adulterar sem se arrepender, porque se você se arrepende, fecha as portas. Sim, porque arrependimento é um ato de obediência. Então, quando você mente e você fala, ai Deus, perdão, o que acontece? Você obedeceu a Deus. E automaticamente, quando você obedece a Deus, desobedeceste ao diabo. Ou seja, a mentira já não faz parte de ti. Mas quando você mente e não se arrepende, você deu acesso ao diabo. Sim. Vamos falar um pouquinho da tentação de Jesus. Eu não vou ler tudo, né? Porque é longo. Mas eu vou ler um pouquinho. Você pode continuar. Eu vou ler Mateus 4, né? 3, versículo 3 até o versículo 11. Na linguagem de hoje. Diz assim: Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus. Esse aqui é Jesus no deserto, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado, né? Então o diabo chegou: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus disse: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Depois ele não parou aí, continua mais. Se você mesmo é filho de Deus, se joga deste prédio, deste templo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que te guardem, para que não tropeces em nenhuma pedra. E Jesus respondeu: Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não parou aí, continuou mais a última vez já. Ele disse: talvez se todo o reino a mim foi dado. Lhe mostrou casas, lhe mostrou reino, mostrou tudo isso a Jesus. Ele falou: isso tudo me foi dado. Se você só se postrar e me adorar, vou te dar todo esse reino. Vou te dar tudo isso, vai ser teu. E Jesus disse: somente a teu Deus adorarás. Está escrito. Estás a entender? O que o diabo fez? O diabo colocou ideias. Reparaste o padrão, minha irmã, meu irmão? Reparaste o padrão? Satanás colocou ideias, da mesma forma que Satanás colocou ideias na cabeça do Judas, também colocou ideias na cabeça de Jesus. Ali fala: faz isso, faz aquilo. Mas o que Jesus fez? Jesus falou não. Jesus resistiu ao diabo. Jesus resistiu. Não. Jesus reconheceu que aquelas ideias vinham de Satanás e lhe repreendeu.
lhe repreendeu. Então é assim que Satanás faz. Ele coloca ideias. Ai de você se você praticar as ideias dele. Aí você abriu a porta. Você abriu a porta. Então, Satanás coloca ideias, mas ele só vai te influenciar se você praticar o que ele está a falar. Enquanto que ele vir falar as bobagens dele, não vai mudar nada. Mas quando você praticar o que ele está a te mandar, abriste as portas. Eu vou ler também Mateus 15:11, a versão ao meio da revista corrigida. Diz a palavra do Senhor: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Estás a entender? Então, as ideias que Satanás vai te dar, tu explica esse versículo que eu acabei de ler agora. As ideias que Satanás vai te dar, não vai influenciar nada. Só vai influenciar quando você decidir praticar o que ele te falar. Enquanto Satanás falou a Jesus, vou te dar todo esse reino se você se postrar a mim. Enquanto só lhe falou, em nenhum momento Satanás lhe influenciou. Mas se Jesus se postrasse para lhe adorar, o que ia acontecer? Aí sim Satanás ia lhe influenciar. Aí sim ele iria abrir a porta para Satanás agir na vida dele e lhe destruir. É assim que funciona. Então Jesus ouviu todas as bobagens que Satanás falou lá em Mateus 4:3-11. Mas aquilo não lhe contaminou. Mas se ele praticasse ou falasse, pronto, acabou. Ia lhe contaminar muito bem. Ia lhe contaminar muito bem. A Bíblia diz: vigiem, porque o diabo anda como um leão buscando a quem devorar. Então a Bíblia diz que Satanás anda como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Porque como é que isso acontece? Satanás vai sempre colocar ideias. Então, ele está à espera de quem vai pegar aquela ideia que ele está colocando na mente e vai colocar em prática. Mas presta atenção, ele só vai te devorar se você fazer o que ele te manda. Se você praticar as ideias que ele está te dando. Se você não praticar, por mais que ele venha falar bobagem, se você não fizer o que ele falar, não vai mudar nada na tua vida, não vai abrir nenhuma porta. Imagina, eu sei que você, se calhar nesse momento está a se perguntar: imagina, como é que eu vou saber diferenciar as ideias de Satanás? Como é que eu vou saber diferenciar as ideias de Satanás das ideias de Deus? Como é que eu vou saber que é Satanás que está falando na minha mente? Eu vou responder essa pergunta. Mas antes, eu vou falar que Satanás pode colocar ideias diretamente na tua cabeça ou na cabeça de outra pessoa. Essa pessoa pode ser a tua mãe, o teu marido, o teu filho, amiga, pastor ou irmão em Cristo. Satanás vem falar diretamente na tua mente. Ele vem falar diretamente na tua mente. Mas ele também pode usar pessoas. Pessoas que não conseguem reconhecer a voz de Satanás para virem te influenciar. Essa pessoa pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser teu amigo, tua irmã da igreja, pode ser até teu pastor. Então você tem que ter discernimento. E discernimento todos têm. Eu acredito nisso, porque Deus já colocou isso no homem. Não, eu vou falar, mais adiante eu vou falar sobre isso, como reconhecer. Mas antes eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou partilhar Mateus 16:23 na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus virou-se a Pedro e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. A pergunta é: irmão, irmã, Pedro era demônio? Não, Pedro não era demônio. Pedro era feiticeiro? Não, Pedro não era feiticeiro. Mas o que acontece? Pedro foi influenciado por Satanás
e falou o que Satanás colocou na mente dele. E falou a ideia que Satanás colocou na mente dele. Falou. Muitas das vezes Satanás vai influenciar pessoas ao teu redor, amigos, irmãs, próximas a ti. Vai influenciar pessoas próximas a ti para te darem conselhos errados e te levarem à ruína. Para te darem exemplos errados e te levarem à ruína. Muitas das vezes Satanás vai influenciar pessoas ao teu redor e você tem que ser atenta. Você tem que ser atento para não abrir as portas, porque nem sempre Satanás vai falar diretamente contigo. Porque às vezes Satanás sabe, essa aqui é muito forte espiritualmente, essa aqui. Se eu lhe falar, ela vai dar conta que essa ideia é de Satanás. Então vou usar a melhor amiga dela. Vou usar o pai dela. Vou usar a mãe dela. Vou usar o pastor dela. Estás a entender? Então você tem que ser atenta. Tem que ser atento. Vamos aprender como ser atento. Vamos aprender. Então, a Bíblia diz, né, voltando já na pergunta de como ser atento, né, como saber diferenciar as ideias de Satanás das ideias de Deus. Como saber que é Satanás que está a colocar ideias na minha mente? Como saber na minha cabeça? Como saber que é Satanás? Gina, como vou saber? Então, para responder essa pergunta, eu vou ler João 10:5. João 10:5 diz assim: mas de modo nenhum, presta atenção, minha irmã, meu irmão, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabe o que significa isso, minha irmã, meu irmão? Sabe o que significa isso? No vídeo anterior a este, né, que eu postei no YouTube antes de postar isso, eu falei que Deus nos guia pela consciência. Então, é isso que vai acontecer quando a ideia, vou repetir, presta atenção, é isso que vai acontecer quando a ideia, o conselho, a voz for de Satanás. O que vai acontecer? Você não vai reconhecer, porque a voz será estranha para ti. A voz será estranha para a tua alma. O conselho será estranho para a tua alma. A ideia será estranha para a tua alma. Por isso é que a Bíblia está falando: de modo nenhum as minhas ovelhas seguirão a voz do estranho. Antes, esse aqui é Jesus que está falando. Antes fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. É assim que acontece. Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Acho que esse mês mesmo aconteceu comigo. Né? Uma irmã chegou, eu partilhei algum problema, né? Uns problemas que estão a acontecer na minha vida. Partilhei com alguém, né? Só não vou falar muito para não expor aqui muita gente. Partilhei com alguém e a pessoa me deu uns conselhos, me falou: faça isso, faça aquilo. Até aí estava tudo bem. Mas o que aquele conselho me trouxe uma confusão no meu interior, sabe? Me trouxe uma inquietação no meu interior. E eu comecei a ficar com dúvida. Será que eu devo fazer isso? Será que é melhor mesmo fazer isso que ela falou? Será que... eu não sei. Sabe, aquilo trouxe uma confusão para mim, sabe? Eu senti que a minha alma não estava de acordo com aquele conselho que a pessoa me deu. Aí eu fui para Deus, eu perguntei: mas pai, me foi dado um conselho, né, para fazer isso. Mas eu não sei, eu tô achando estranho esse conselho, eu não sei, parece que nem isso que eu devo fazer, sabe? Eu fui falando assim com Deus. E sabe o que Deus me disse? Deus me disse que aquela pessoa que me deu esse conselho, ela sofre influência de Satanás. Estás a entender? Por isso é que, apesar dela ter me dado conselho, aquele conselho, em vez de me trazer paz, me trazer direção, me trouxe mais confusão, me trouxe dúvida, me trouxe inquietação, me trouxe mais preocupação, me trouxe mais dúvida. Então, é assim. O que aconteceu? Aconteceu o que está escrito em João 10:5.
aquela voz era uma voz estranha. O que aconteceu? A minha alma não reconheceu aquela voz. A minha alma não reconheceu aquele conselho, aquela ideia. Por isso é que trouxe confusão em mim. Então é disso que eu estou a falar. Você não precisa esperar ouvir a voz de Deus para te falar: filha, não faça isso. Não, filho, não faça isso. Uma profecia: irmã, Deus me disse para você não falar isso. Não precisas. Não precisas. Sabe o que você tem que fazer? É checar o teu interior. Quando alguém vem te dar um conselho, seja tua mãe, seja teu pastor, esse conselho precisa te dar paz. Essa ideia, seja uma ideia que vem na tua mente, essa ideia precisa te trazer paz. Não faça nada, minha irmã, meu irmão, não faça nada com dúvida. Não siga conselhos que te trazem dúvida. Não siga caminhos que estão te dar dúvida. Ou ideias da tua própria mente que estão te dar dúvida. Ideias que não te causam certeza, que não te causam paz. Isso é um sinal do Espírito Santo. Isso é um sinal que a tua alma, que você como ovelha, isso é um sinal que a tua alma reconheceu que aquela voz é uma voz estranha, que aquela ideia é uma ideia estranha, que aquele conselho é um conselho estranho. A Bíblia diz o quê? Que nós andamos por fé e não por vistas. Então, não é porque não é teu pastor que falou: ele é um homem de Deus. Não. A Bíblia diz que aquele que faz algo e tem dúvida, eu vou colocar aqui depois na tela, aquele que faz algo e tem dúvida, peca. Porque tudo que é feito com dúvida é pecado. A Bíblia diz que nós andamos por fé. Você sabe o que é andar por fé? Andar por fé significa que tudo que você vai fazer, tudo, absolutamente tudo, sem exceção de nada, tudo que você vai fazer, você precisa ter a certeza plena, absoluta, que está certo. Ou seja, se alguém chegar e te dar um conselho, ou se uma ideia vier na tua mente, essa ideia não pode te causar dúvida. Você tem que ter a certeza do que você está fazendo. A falta de certeza no teu interior, ao fazer alguma coisa na qual você recebeu uma ideia, na qual você recebeu um conselho, é sinal de que aquilo não é de Deus. Porque a fé é certeza. Vou repetir. A fé é certeza. A fé é convicção. Estás a entender? Nós andamos por fé. Então, a ideia, quando é de Deus, seja lá o conselho, se alguém guiado por Deus, né, chegar e te dar um conselho, aquele conselho vai trazer certeza no teu interior, porque a fé é certeza. E nós, como filhos de Deus, andamos por certeza. Então, é assim que você vai reconhecer as ideias do diabo. Vou resumir aqui tudo que eu falei bem rápido. Abrimos as portas do diabo quando nós praticamos as ideias que ele coloca na nossa mente, seja diretamente ou seja através de alguém. Mas para você identificar se aquela ideia, aquele conselho que a pessoa te deu, ou aquela ideia que veio a ti próprio na tua mente, é do diabo ou não, perceba se aquilo está te trazer certeza. Se não está te trazer certeza, se você está com dúvida, não faça. Não faça nada. Não se divorciar do teu marido. Essa ideia não tá te trazendo certeza. Não faça. Não lhe perdoa. Não faça. Mesmo até que for uma coisa que parece boa. É bonito isso. Compra um vestido para ela. Compra um vestido, uma calça para ele. Mas essa ideia não está te trazendo certeza. Não faça. Resumindo, vou terminar aqui. Filhos de Deus, filhas de Deus andam com certeza. Filhos de Deus, filhas de Deus fazem tudo com certeza. A voz dos estranhos te causa dúvida, não te deixa certeza. Então, vou terminar aqui. Espero que essa palavra abençoe a tua família, abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. No nome de Jesus. Amém.